Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o seu dia venha ser cheio do Espírito Santo de Deus e que venhamos entregar a nossa vida a Jesus e que venhamos entregar a nossa vida àquele que tem o poder da salvação, o poder da vida eterna, aquele que pode todas as coisas que mudam a nossa história, porque ele mudou a minha. Então eu vim aqui para te dizer que confia no Senhor, entrega a sua vida a Jesus, porque só há salvação, só há livramento, libertação e vida eterna no nome de Jesus. O versículo que eu vou, a palavra de hoje, você verá que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, clamamos, confiamos no Deus que pode todas as coisas, o Senhor entra e faz a mudança e faz o impossível acontecer. Então entrega a tua vida a Jesus, porque Jesus está voltando. Amém? Eu quero deixar a palavra lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Meus amados, o rei Asa, ele fez o que o Senhor aprova. Toda vida, quando a gente está lendo aqui a história dos reis, diz assim: rei, diz o nome, fez o que o Senhor aprova. Rei, diz o nome, fez o que o Senhor reprova. Aqui Asa, ele fez o que o Senhor aprova. E se levantou um exército tremendo, grande. Um exército de milhares de pessoas, de milhares de guerreiros contra o rei Asa. Por isso que Asa, ele fez essa pequena aqui oração. Por quê? Porque tinha se levantado um exército muito grande, numerosos de pessoas, muito maior do que o exército que ele tinha. E o que foi que ele disse? Ele clamou ao Senhor. Ele disse: Senhor, não deixe os poderosos reinarem. E quando ele clamou ao Senhor, os poderosos, porque ele estava com certeza falando que o exército que vinha contra ele era muito grande, comparado ao exército dele. Mas o que é que ele tinha de especial? O que é que ele tinha? Ele tinha que ele fazia o que o Senhor aprova, porque ele clamou ao Senhor, porque ele sabia que o nosso Deus é aquele que podia mudar, que podia dar vitória, que podia ir à frente dele e dar vitória nas mãos dele, porque ele confiou. Por mais que o exército que vinha contra ele fosse numeroso, ele confiou, porque ele sabia que o grande eu sou é aquele que pode enfrentar qualquer coisa e dar a vitória ao seu povo. Amém? E o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. E os etíopes fugiram. E Asa e o seu exército perseguiram até Gerar. E eles tiveram vitória. Sabe por quê? Porque eles confiaram no Deus que pode todas as coisas. Então eu vim aqui para te dizer que às vezes se levanta situações tão difíceis contra a nossa vida e a gente se entrega e a gente desiste. Por quê? Porque a gente acha que não vai ter vitória. Porque a gente acha que aquilo que se levantou contra a nossa vida é tão forte, é tão, humanamente falando, é mais forte do que a gente. E a gente entrega os pontos porque acha que não tem mais jeito nem mais saída e é o fim. Mas, diante de um Deus que abriu o mar, que faz o seu povo ter vitória, em situações que a gente menos imagina, eu vim aqui para te dizer que vale a pena tu clamar, tu confiar em um Deus, num Deus que pode mudar a tua história. Meus amados, aqui humanamente falando era impossível eles vencer essa batalha, porque o exército que se levantou contra Asa e o seu povo era um exército de milhares de pessoas contra um exército menor, que era o de Asa. Mas quando a gente tem Deus, quando a gente confia no Senhor e quando a gente busca o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor, ele
Ele não tá, ele não é um Deus limitado. Ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus com um poder grandioso. Ele é um Deus que é desde a antiguidade, desde antes que tudo existisse, o nosso Deus ele já existia. O nosso Deus ele já era. Ele tem o poder sobre tudo em suas mãos. Ele tem o controle, ele é o soberano, ele é o majestoso. Meus amados, então eu vim aqui para te fortalecer com essa palavra. Para te dizer que pode estar se levantando quem for contra a tua vida. Mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem é o Criador de todas as coisas, ele pode mudar a minha, a tua história. Pode se levantar o exército maior, numeroso de pessoas. Mas o nosso Deus é aquele que pode mudar a nossa história. Pode se levantar contra você quem for. Mas aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele que confia no Senhor, pode ter tão somente a certeza que vence todas as batalhas. Você pode estar até dizendo, mas se levantou umas pessoas, se levantaram isso, se levantaram aquilo contra mim, eles têm mais influências, eles têm mais recursos, meus amados. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, não dorme, não tosqueneja, não tem culpado, porém não sente ver tudo. Então tu tem que fazer, sabe o quê? Clamar e colocar o Senhor acima de todas as coisas e chamar o Senhor para dentro dessa situação, porque Ele é aquele que vai na frente. E faça uma oração de coração sincero. E diga, Senhor, vai na minha frente, peleja, batalha por mim, porque o Senhor nunca perdeu batalha e nunca perderá. Então eu vim aqui para te dizer que tu tens um Deus que quando Ele entra na causa, na batalha, Ele pode ter tão somente a certeza que Ele honra os seus filhos nessa terra. E todos irão ver que foi a mão de Deus que te sustentou e que te colocou de pé. Porque humanamente falando, não era possível. Mas tu tens um Deus que faz o impossível acontecer na sua vida. Então eu vim aqui para te dizer que quando o Asa lhe clamou, o Senhor entrou na causa. Então clama, então ora, então busca e coloca o Senhor na frente, porque o Senhor é aquele que vai te dar vitória nessa guerra, porque o Senhor é general de guerra e dá vitória ao seu povo, porque Deus é fiel. Amém? Deus seja louvado.